Lucas capítulo 18, verso 1. Você achou? Diga amém. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos para te honrar, te louvar, te agradecer. E é claro também para conhecer a tua palavra, a tua santa palavra, que é tão importante ser ministrada sobre os nossos corações. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu peço que o Senhor tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Vamos conversar um pouquinho a respeito do reino. Essa campanha vai terminar no final desse mês, né? Sobre as parábolas de Jesus. E foram meses importantes, onde nós aprendemos bastante coisa, né? Para a gente entender essa porção do reino, a gente vai viver nesse lugar, a gente tem que conhecer a estrutura, a gente precisa saber como que isso vai funcionar. E falando de reino, tudo era muita novidade, né? Quando se falava de reino, o entendimento sobre aquele momento que Israel estava passando, não tinha um sistema monárquico. Israel não vivia um sistema monárquico. Não, naquele momento onde Jesus pregava, o governo era romano, né? O império era romano. Então, quando de repente Jesus começa a anunciar que vai vir um reino, a grande referência que eles tinham era de quem? A última referência que eles tinham, Israel, de uma forma positiva a respeito do governo monárquico. Quem é que vinha à memória deles? Davi. O rei Davi, o grande rei Davi. Então, de repente, quando Jesus diz: o reino vem, a primeira mensagem que é: nós vamos viver tempos de novo, como vivemos e ouvimos falar a respeito do reino de Davi. Vai funcionar daquela forma como funcionava o reino de Davi. Então, a cabeça deles ainda estava muito presa ao reinado terreno, a um rei terrestre, governado pelas coisas pautadas dessa terra e que tinha que administrar coisas vinculadas à terra. Então Jesus precisava, de uma forma muito minuciosa e particular, revelar-lhes que esse reino era diferente do reino terreno. Por muitas vezes a Bíblia Sagrada, o próprio Cristo foi comparado a Davi nas suas funções, não nas suas operações ou no seu poder. A gente precisa discernir que são coisas bem distintas e diferentes. Você consegue entender isso, né? Davi era um bom líder, Davi era um grande rei, mas ele não tinha soberania, ele não tinha poder, né? O governo dele era limitado, porque toda autoridade tem que ser concedida do céu para o homem. Então, quando eles olhavam para Davi, eles conseguiam enxergar as qualidades, conseguiam enxergar o potencial que Davi tinha, mas era difícil fazer essa transição mental para um reino que vai ser celeste, para um reino que é pleno em Deus, para um reino que vai ser estabelecido com regras, com parâmetros e especificamente com a vontade soberana de Deus sobre as pessoas. Então, Jesus precisava mastigar com todo capricho para que eles entendessem profundamente que reino era esse que viria. Então é por isso que você, no capítulo 17 de Lucas,
principalmente no versículo 20, você vai começar a ver uma narrativa de Jesus, onde os próprios discípulos chegam para ele e diz assim para ele: conta para nós em que tempo isso vai acontecer. A pergunta foi assim, ó: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o que está escrito aí? O reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí ele começa o discurso lá. Então, eles procuraram Jesus, os fariseus, líderes religiosos da época, com curiosidade sobre os discursos, porque não havia uma reunião de milagre onde Jesus não pregasse sobre o reino. A Bíblia vai dizer: os doentes eram curados, leprosos sarados, mortos ressuscitados, a unção de cura estava estabelecida sobre ele, aonde ele estava pregando o reino, aonde ele estava anunciando o reino. Então isso começa a trazer um incômodo, e os religiosos se aproximam e dizem: então pergunta para ele quando que esse reino vem, porque a gente precisa estar preparado. Por quê? Porque nós somos líderes religiosos. Está Roma aqui imperando sobre Israel. Como é que vai acontecer isso? Que conflito é esse? De onde vem essa guerra? Como que isso vai acontecer? De que caminho esse reino vai chegar? E aí Jesus diz para ele assim: não é da forma visível como vocês estão achando que vai ser. E aí ele descreve toda a narrativa, né, dos últimos dias, até o arrebatamento dos santos. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você é dos que sobe ou dos que vão ficar? Quem é que vai subir comigo aqui em nome de Jesus? Então ele conta essa história até a narrativa do arrebatamento, para que eles entendessem, né? Que é de uma forma diferente, contextualmente, literalmente, do que eles viam como comparação, a última grande memória de comparação do rei. Mas deixa eu contar um segredo para você, porque essa pergunta não chegou, mas vai chegar com certeza. Pastora, eu estava lendo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ou no próprio livro de Lucas, que tem textos onde ele fala sobre o reino de Deus e não dá a contextualização sobre salvação. Lembra que nós já estudamos isso? Repete comigo: reino de Deus é salvação, o reino dos céus é transformação e poder. Mas por que eu vou encontrar textos falando do reino de Deus em Marcos e Lucas, dando o contexto não só exclusivamente sobre salvação? E aí você precisa conhecer a história. Quem era Marcos? Quem era o discípulo Marcos, o apóstolo que se tornou um dos escritores para nós? Quem que o Marcos era? Discípulo de quem? Do Pedro. Ele nunca esteve nas reuniões de discipulado direto com Jesus. O Marcos, esse Marcos, era aquele menino que a Bíblia conta, que apareceu de lençol no Getsêmani espiando Jesus antes dele ser preso. Lembra da história? A casa do pai do Marcos era o cenáculo que foi emprestado para fazer a Santa Ceia, para a celebração da Páscoa. Os pais do Marcos, judeus, emprestaram a casa para Jesus fazer a celebração da Páscoa. E depois também a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Mas o Marcos nunca foi convidado para participar dos discipulados íntimos de Jesus. Pergunta para mim, por quê? Porque ele não era discípulo. Ele era discípulo do discípulo. Quem ganhou o Marcos foi o Pedro. Ele era discípulo do Pedro. Foi o Pedro que trouxe o Marcos para perto. Depois que o Marcos chutou, saiu correndo de casa na madrugada, botou um lençol para ver o que ia acontecer com Jesus no Getsêmani. Ele estava na casa dele, sim ou não? Quando ele viu o movimento de Jesus descendo do cenáculo para ir para o Getsêmani, ele falou: vou também, que eu quero ver que bagulho que vai acontecer aqui. Pegou um lençol, amarrou, foi. E aí ele viu a traição, ele observa tudo que acontece no Getsêmani, e ali aquela história muda a vida do Marcos. E o Marcos então decide seguir a Jesus, né? E seguir os seus ensinamentos. Ele nunca sentou em rodas, escuta o que eu estou te contando. Ele nunca sentou em rodas onde ele ouviu Jesus falar claramente com ele. Então, quando Pedro narra as histórias que o Marcos nunca testemunhou,
O Pedro conta para ele os discursos que Jesus disse. O Pedro conta para ele essas situações todas que estão narradas aqui para nós, os encontros, né? Os momentos de cura, de libertação. Mas o Pedro dizia para ele, o reino. Quando o reino foi estabelecido, por quê? Porque o Marcos não tinha esse contato tão perto para entender a propriedade dessa divisão. Olha para mim e diga assim, faz assim com a sua mão, tudo é o reino. Diga, tudo é um só governo. Duas formas de trabalhar. Tudo é o reino de Deus. Eu posso botar na Bíblia a expressão, quando o reino vier, e alguém que nunca leu a Bíblia, perguntar para mim assim, o reino é de quem? Que o reino podia ser do Herodes, o reino podia ser do Antipas, o reino podia ser da Grécia, o reino podia ser de qualquer pessoa. Então como que eu vou explicar de onde veio o reino? Eu tenho que dizer quem governa o reino, sim ou não? É por isso que muitas vezes nós vamos ler o reino de Deus. Ele não está falando de salvação, ele está dizendo que o reino tem o Deus como seu governante. Você está conseguindo me alcançar? Diga amém. Por que Lucas também, pastora? Eu disse que eram 2 discípulos. Quem era Lucas? Quem foi Lucas? Discípulo de quem? De Paulo, o médico que testemunhou aquele homem ressuscitar aos pés do Paulo. E aquilo começa a mexer com Lucas. Lucas era um homem extremamente racional, usado pela razão, médico. Teorias espirituais não funcionavam com Lucas, até que ele tem um encontro com Deus vivo, caminhando com Paulo. Então Paulo discipula Lucas. Paulo começa a testemunhar e levar Lucas para participar das reuniões pós-ressurreição de Cristo. Então todos os laudos escritos no livro de Lucas foram narrados pelos próprios discípulos. Eles contando para Lucas, senta aí, você chegou agora novato. Nós vamos contar tudo que nós já passamos com Jesus. E aí eles começam a contar as histórias. E Lucas foi anotando tudo que ele ouviu nos discipulados pós-ressurreição de Cristo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, Lucas nunca sentou na roda com os discípulos e Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Então, sempre a leitura precisa ser entendida, revelada, senão você faz uma misturada danada. Então eu vou precisar ler, entendendo quando ele está falando de reino universal, um governo pré-estabelecido que vai vir sobre a terra. E quando ele está falando de funções, função de salvar e função de transformar. Você conseguiu me alcançar? Diga amém. Então, ele explica isso no capítulo 17. Aí chega no capítulo 18, ele não quer falar do reino dos céus. Aqui ele traz uma parábola para fazer com que eles entendam como que o reino de Deus, o governo de Deus sobre a terra tem prioridade de agir. Como que é diferente as leituras de autoridade e governo sobre a terra. Então começa a ler comigo aí. Ele diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele começa contando a parábola no versículo 2. O versículo 1 é um resuminho já para você entender o que ele vai dizer. Por quê? Por que o texto não começa? Jesus disse aos discípulos. O texto começa. Disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu preciso fazer vocês pensarem, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Tem que raciocinar como quem tem ouvidos para ouvir. Tem que raciocinar como quem quer entender o mistério. Como que eu conto uma história anunciando o fim antes do começo? Como que eu anuncio uma história contando o fim antes do começo? Porque eu conheço o fim. Alguém me contou o fim. Alguém disse para mim. Ele contou uma parábola sobre o juiz iníquo, onde ele queria ensinar sobre oração. Anota aí, Lucas, que eu vou te contar a parábola. Aí no versículo 2 ele começa a escrever a parábola. Você está entendendo? Diga amém. Características que diferenciam discípulos. Lucas ouviu, não testemunhou. Ele estava ali recebendo a informação. Vamos lá. Versículo 2 começa a contar a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Então, a primeira coisa a gente precisa entender que ele está falando de uma autoridade
na ausência do rei, a maior autoridade é o juiz. Ele governa sobre, ele navega sobre todas as patentes. Então, na ausência de um governo monárquico, na ausência de um rei, o juiz determina. Lembra da Débora, da profetisa? Na ausência de alguém que tinha governo, autoridade para julgar Israel, ela se levanta como juíza. E faz o papel que os homens não quiseram fazer. Então faz um gancho aí, abre um parênteses e diz para ele assim, diz para esse irmão que está do seu lado. E muitas vezes tem acontecido isso. Desculpa falar, fala para ele, desculpa falar. Mas os homens têm corrido dos seus compromissos e Deus tem levantado Déboras. Não era para eu estar aqui não, irmão. Algum homem deu bobeira. A lei natural é que o cabeça seja homem. A lei natural é que todo governo seja estabelecido primeiro por um homem. Mas quando que essa regra falhou? Quando eles começaram a dar bandeira. E Deus olhou e disse assim, meu projeto não pode parar porque tem homem besta e covarde que não quer fazer o que eu estou mandando. Vou levantar uma geração que vai me ouvir, que vai me obedecer e que vai cumprir o propósito. Estamos aqui, Rinene. Aí, ele continua dizendo, além dele ser a maior autoridade, ele não respeitava nenhum outro homem. Por quê? Porque ele se via num lugar de uma patente superior, via todo mundo como menor, inferiorizado. E também negligenciava o seu temor, porque está escrito que ele não temia Deus, não tinha Deus como o seu próprio juiz ou como a sua própria autoridade. Continua lendo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Então vamos entender, quais eram as causas da viúva? O que a lei dizia sobre a viúva? A partir do momento que ela se torna uma viúva, o Estado tinha responsabilidade sobre ela, porque quem sustenta a casa era o homem, e devia ser assim até hoje. Mas vamos deixar esse assunto para lá, né? E aí, quando ela perde o parceiro, se torna viúva, o Estado tem, pela lei de Moisés, tem responsabilidades de cuidar dessa mulher, de zelar por ela, de protegê-la, de não permitir que ela passe fome, ou seja, colocada num ambiente, né, de total exclusão. E ela toma esse lugar. Ela certamente está passando por problemas, porque ela dá a informação de que a luta é contra adversários. Então, são pessoas que estavam ali para prejudicá-la, para tomar de certo o resto que lhe sobrava, de ruindade mesmo, gente que faz com o coração sem peso. Você conhece gente desonesta? Que não tem pena de ferir o outro, não tem pena de enganar, conta história, conta mentira, te saqueia, te rouba e sai com a cara lavada. Então ela faz uma proposta e chega diante do juiz dizendo, eu preciso que o senhor defenda a minha causa contra os meus adversários. Por quê? Porque é gente que está querendo me prejudicar, é gente que está se aproveitando da minha inferioridade, da minha necessidade, para ainda tomar o pouco que eu tenho. Irmãos, olha como que acontece isso hoje, no nosso meio, junto com os aposentados. Quantos filhos, quanta gente que se aproxima de aposentado, porque sabe que já tem idade, sabe que tem um salário garantido, conta uma história triste, faz o aposentado pegar um consignado, faz o aposentado se endividar, e ele se aproveita daquele momento e vai embora, porque não importa se ele vai ficar com o nome sujo ou não, ele vai morrer mesmo, ele já é velho mesmo. Você conhece alguém que contou essa história? Então, essa viúva estava passando por esse mesmo momento. Ela precisava de ajuda e intervenção, porque voz ela não tinha. Voz na sociedade ela não tinha. Ela era colocada como uma classe inferior, dependente do Estado. Continua lendo comigo. Ele, versículo 4. Por algum tempo não a quis atender.
Mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Irmão, essa viúva foi muitas vezes no lugar onde esse juiz trabalhava. Inúmeras vezes foi lá, bateu a porta e disse: por favor, olha a minha causa, por favor, tem compaixão de mim. Eu perdi o meu marido, eu perdi o cabeça da minha casa, não tenho estrutura financeira, e estou passando por golpes, estou enfrentando adversidade. Só o Senhor, como autoridade, pode revogar. Só o Senhor, com um olhar de carinho e amor, pode mudar o meu status. Tem compaixão da minha vida. Ela foi lá uma, ela foi lá duas, ela foi lá três. Por que eu estou dizendo isso? Que a Bíblia diz que ela o importunou. Ela insistiu muitas vezes, ela bateu naquela porta muitas vezes, até que ele pensou com os botões dele assim: pelo amor de Deus, que velha chata, eu não aguento mais essa velha aqui na minha porta, pedindo ajuda, socorro, para eu intervir. Eu vou resolver o caso dela, o mais rápido que eu puder. Não porque eu acho que ela está certa, não porque eu tenho pena dela, não porque eu acho que é justo, não porque eu acho que ela está realmente sendo passada para trás por adversários, mas simples e unicamente porque eu quero me livrar dela. Eu não quero mais ela me perturbando, eu não quero mais ela aqui me incomodando. Então ele toma a decisão de pegar aquele caso e resolver aquele caso de qualquer forma, para se livrar daquela mulher. Eu preciso começar a pregar para você na autoridade do nome de Jesus, e dizer para você, que nós temos um Deus que é juiz, e Ele nunca vai nos julgar para se livrar de nós. Nossas causas e nossas pendências estão diante do juiz, que é justo, e que sabe exatamente a legalidade de cada processo, a legalidade de cada questão. Deus não nos dá coisas que pedimos para se livrar do nosso chororô. Deus não responde às nossas orações porque Ele simplesmente não quer mais ouvir a nossa voz ou os nossos lamentos. O nosso Deus, como juiz, diferente desse que não é o iníquo, é o justo. Ele ouve as nossas petições para entender a nossa real necessidade. Você consegue entender que por muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que não nos pertencem? Você consegue ter a maturidade para entender que muitas vezes entramos numa linha de oração e petição com Deus, onde esses pedidos não nos são lícitos? Por quê, pastora? Porque não são para nós. Eu com 40 anos vou dizer para Deus: se eu podia realizar meu sonho de ser jogador de futebol. Irmão, não dá, irmão. Por mais que Ele seja Deus, por mais que Ele tenha todo o poder e autoridade, tem coisa que não dá. E tem coisa que a gente fica orando, insistindo por 20, 30 anos. Porque a petição, ela é dividida em 2 níveis. No caso dessa viúva, a petição era uma petição justa. Ela realmente precisava se livrar dos seus adversários. Gente golpista, gente que estava se apropriando de coisas que eram legais a ela. Qual que é a verdadeira justiça, pastor? É quando você entra em oração para Deus, dizendo para o Senhor: era meu, e o Senhor sabe que era meu. Estão tentando me levar, estão tentando me roubar. O Senhor sabe que eu não estou pedindo nada que não é meu de direito. Eu estou colocando diante do juiz, da causa, a realidade do problema. Mas tem uma outra medida, que a gente conhece como justiça própria. É quando a gente se apropria das nossas orações e das nossas intercessões para clamar para o Deus fazer o que a gente quer, não o que é justo e certo. Senhor, o Senhor sabe como Ele me feriu, o Senhor sabe como Ele me prejudicou,
destrói a casa dele. Faz a empresa quebrar, fechar. Deixa ele sentir na pele o que eu senti. Isso são orações e petições de justiça própria. Irmão, tem oração na minha vida e na sua vida que não vai ser respondida nunca. Não é porque o juiz é iníquo, porque nós oramos para um Deus justo, para um juiz perfeito. Por que elas não são respondidas? Porque são orações de justiça própria e não da justiça fiel e justa. Você conseguiu entender a diferença? Nós pedimos coisas a Deus que não nos pertencem. Não cabe a nós decidir futuros destinos. A minha estrutura de oração pode liberar bênção. Eu posso abençoar pessoas. Eu posso desejar coisas boas. Senhor, o sonho dela é casar. Realiza o sonho dela, que ela venha casar. Senhor, eu amo a irmã fulana, e o sonho da irmã fulana é ter uma casa. O Senhor pode agir e abençoar para que ela receba casa. Eu estou colocando a minha oração numa posição intercessória, mas não estou trazendo como justiça própria. A justiça própria é quando eu me coloco em primeiro lugar, sem entender a verdade que está embutida entre as linhas e nesse caminho. O que a senhora quer dizer, pastora? É que por muitas vezes nós passamos sim por momentos de dificuldade, como essa viúva passou. E eu não vou falar o nome, mas nós tivemos há pouco tempo o filme premiado aí de forma internacional, né? Quantos aqui já assistiram o filme? O filme conta a história da perseguição, o poder que a ditadura tinha naquela época e tudo que aconteceu com aquele homem, a forma trágica que essa família foi dissoluta, dividida, enfim. E quem somos nós para discutir esses padrões? O problema é que essa não é a verdade absoluta. O filme só mostra o momento onde ele é levado preso. Mas alguém é preso à toa? Não, o que se sabe, a história que se sabe, é que ele mandava informações daqui para o povo que estava exilado, desnudando o Brasil, as fronteiras do Brasil e todo o processo de proteção da nação e do Estado, uma violação grave. E quando prenderam ele por conta desse motivo. Por que eu estou contando essa história? Porque da mesma forma, Deus analisa a história dos dois lados. Houve a perda, houve o assassinato de um homem comum, imperdoável, porque Deus nunca deu autoridade ao homem para sentenciar dessa forma, mas nós também temos a petição em causa própria, que é quando eu peço justiça por um feito, sem confessar o outro lado da moeda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero que Deus seja meu juiz, e compre a minha briga sem ter que contar as coisas erradas que eu fiz. Sem ter que admitir o meu lado da culpa. E amigo, essa é a diferença do juiz iníquo para o juiz que é o teu Deus. O juiz iníquo, que não está nem aí, que não é submisso a Deus, que não é submisso a homem nenhum, que se coloca num patamar alto e incontestável, ele julga mediante seu próprio prazer. Ele julga mediante o seu interesse. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele é justo, ele vai buscar nas raízes. O nosso Deus vai virar você de cabeça para baixo. Até ele conseguir entender perfeitamente qual é a real necessidade. Quantas vezes nós já vimos, contei isso uma vez, eu vi uma história muito triste, uma jovem de 30 e poucos anos morrer definhando no hospital, porque quando ela tinha 14 anos, membro da mesma igreja, a vida toda, desde que nasceu, uma profeta chegou para ela e disse que ela ia se casar com um rapaz da igreja, um jovem da igreja, e ela cresceu com essa expectativa, e esse rapaz nunca olhou para ela, irmão.
Nunca houve nenhuma conexão, nem de relacionamento, nem de amizade. Eles se cumprimentavam, Pai do Senhor, e acabava o negócio. E os anos foram passando e ela confiando a oração dela. Deus, o Senhor disse que aquele fulano era meu marido. O Senhor disse que o fulano era meu marido. E por que não acontece nada? Por que não acontece nada? Ela entrou num processo de depressão tão grande que ela não conseguia mais comer. Ela foi definhando. Quando eu cheguei no hospital para orar por ela, ela já estava pesando 38 quilos. Completamente cadavérica. Ela já não conseguia mais falar. Ela escreveu algumas coisas para mim, porque ela ficou dependente de uma oração de justiça própria. É Ele que eu quero. A oração não foi: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Isso é verdade ou não é? O que é o certo para a minha vida? Ela passou mais de 20 anos da vida dela orando em prol de uma causa própria, de uma justiça que não era o plano de Deus para a vida dela. Você está conseguindo me alcançar? Não era o plano de Deus realizar na vida dela. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu preciso te ensinar a orar nessa noite. Eu preciso te fazer entender que diante de um juiz iníquo que se cansou da perturbação e julgou a casa da viúva, Deus está dizendo para mim e para você: eu não sou como esse juiz. Eu tenho cuidado pela sua causa, eu tenho cuidado pela sua necessidade, eu tenho cuidado pelo aquilo que você está brigando. Eu sei as tuas dores, eu conheço o teu interior, eu sei o que você está passando, eu sei os teus dias de choro, eu sei os teus dias de alegria, eu sei o que realmente te falta, e eu sei o que é excesso para você. E quando essa causa chega na minha mão, eu, não como um juiz iníquo, mas como um justo juiz, eu tenho o poder de operar. Eu tenho o poder de fazer, de cumprir. Olha o que diz aí, o que ele diz. Versículo 6. Então, o que está escrito aí? Quem está falando? Jesus está dizendo. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que ele está dizendo? Se o juiz iníquo se cansou e assinou para se livrar dela, eu que sou um justo juiz, não vou ouvir a petição de vocês? Não vou receber a petição de vocês? Não vou avaliar a petição de vocês com carinho, mesmo que para vocês isso pareça demorado? Tem causas na justiça, e temos advogados aqui que podem testemunhar isso. Causas na justiça que demoram anos para saírem. Às vezes até uma geração inteira se passa, ninguém recebe nada, a outra que vai se beneficiar. Demora muitos anos para receber. Esse é o juiz dessa terra. Mas o juiz celestial está dizendo para mim e para você: eu vou julgar todas, mas no meu tempo. Porque eu não julgo como um juiz iníquo. Eu vou separar a justiça fiel da justiça em causa própria. Eu vou julgar aquilo que realmente é importante e vai fazer diferença na sua vida. Já orei 3 vezes, não aconteceu. É para parar de orar? Não. A parábola diz: orar incessantemente. O problema é que você já está orando, não está fazendo efeito, muda a direção da oração. O propósito é o mesmo, muda o foco. Diz: Senhor, não vou dar nomes. O que é que o Senhor quer para mim? Onde o Senhor quer que eu esteja? Tem que julgar a minha causa. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Se não é essa porta, onde está a porta? Se essa chave não vira, me dá a chave que vira. O que eu não posso é ficar sem a resposta. Eu não posso ficar sem entender a direção e o contexto que o Senhor tem para a minha vida. Faz aquilo que lhe apraz, mas não me deixa enganado. O juiz iníquo te enrola porque ele quer teu dinheiro. O verdadeiro justo juiz, ele vai fazer você esperar, porque a bênção chega no tempo certo. A liquidação,
O processo de restituição vai chegar no tempo certo. A gente passa por perdas na nossa vida e que você acha que você nunca mais vai se recuperar. Quando o Fábio tomou o golpe lá, eu fiquei igual uma barata tonta. Eu subia a Rodrigues Caldo, não, a da igreja, como é que era? Nelson Cardoso. Eu subi e descia a Nelson Cardoso chorando, desesperado, dizia, o que vai ser da minha casa, meu Deus? O que vai ser da minha família? Onde é que nós vamos começar? Aí pedi a Deus uma direção, falei, Senhor, o Senhor precisa falar comigo, nós temos que tomar decisões importantes. Abri a Bíblia Sagrada e Deus falou, chegou a hora de sair desse monte para outro monte. Eu falei, entendi o recado. Falei, amor, vamos ter que sair daqui, vamos para Taquara. Saí da minha casa, do meu apartamento da Barra da Tijuca e vim morar na Taquara. E eu precisava de um imóvel que não tinha, como é que é o nome? Fiador, pagar depósito. Eu não tinha dinheiro, irmão. Não tinha dinheiro para nada. E aí alguém falou assim, tem um conhecido, que tem uma casa. Vamos lá, ele é um velhinho, gente boa. Você chora lá, conta a história triste, ele vai deixar. E nós fomos lá, contamos a nossa história triste. Ele falou, tudo bem, toma a chave aqui, vai lá, entra lá. Depois você paga o mês certinho. Não paguei fiador, não paguei nada, não tinha como pagar. Depois que eu entrei na casa, na Caviana. Conhece a Caviana? Que eu entrei na casa da Caviana. A vizinha de baixo chegou para mim e disse assim, você sabe, vou te contar uma coisa? Irmã, eu só chorava. Saí da minha casa, abri mão de todo o conforto que eu tinha para vir morar aqui. Não ter nada. A gente pegava a cesta básica da igreja. Eu não tinha telefone, já contei isso. Pastor Isaura pagava minhas contas. Senão eu não falava no telefone. Não tinha nada, desesperada. Aí a vizinha uma vez chegou e falou assim para mim, deixa eu te contar uma coisa, muita gente já veio nessa casa aí. E todas as pessoas falam a mesma coisa, que no meio da sala tem uma escada, que sobe e desce anjo de dia e de noite. E que essa sala é lugar de começar a igreja, de instaurar o novo de Deus. Porque Deus tem uma obra para fazer. Eu não sei o que você veio fazer aqui, minha filha. Eu não sei de onde Deus te tirou. Mas Deus está dizendo, eu te trouxe aqui, porque aqui eu vou gerar a minha igreja. Irmã, eu passei um vale. E eu estava orando para Deus restituir o Fábio, para Deus caçar esse ladrão desgraçado, matar e dar um tiro na testa dele, para fazer ele devolver os caminhões do meu marido, para ele devolver o dinheiro dos funcionários que meu marido teve que pagar, que ele roubou. E eu ficava, Deus, não é justo, o Senhor sabe que não é justo. Fábio sempre teve nome limpo, nunca teve um nome sujo. Nós decidimos pegar tudo que a gente tinha no banco de crédito especial para honrar os nossos funcionários. Ninguém saiu da empresa sem receber salário, nós ficamos com a dívida. E eu dizia para Deus, o Senhor sabe que nós não temos culpa de nada, nós estamos com o nome sujo, cheio de dívida, porque por causa do fulano que fez isso com a gente, que deu glória. E Deus estava como? Silêncio. Porque a minha oração era em causa própria, em justiça própria. A minha oração não foi, Senhor, por que o Senhor permitiu? O que é que o Senhor quer de mim? Eu fiquei lutando com o juiz em causa própria. Não é justo, não é justo. Olha, o Senhor não é um Deus fiel, o Senhor não é um Deus bom. Por que o Senhor permitiu eu passar por esse bento? Por que o Senhor permitiu meu marido passar por isso? Não é certo. Deus em silêncio me levou para a Caviana, me botou lá na escada que os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. E você está aqui hoje porque o justo juiz não respondeu como um juiz iníquo. Ele não me atendeu por causa da minha justiça própria. Ele atendeu do jeito que ele sabia que precisava acontecer. Hoje a gente olha para a história para trás e diz assim, você passaria por tudo isso de novo, rindo. Sabe por quê? Porque hoje eu conheço o fim. Hoje eu conheço a história de milagres. Hoje eu conheço toda a restituição que Deus devolveu sobre a vida do meu marido. Mas por quê? Porque eu confiei. Primeiro eu paguei. Depois eu aprendi a confiar no juiz que é justo.
no juiz que faz a obra de uma forma plena e completa. Olha, irmãos, essa chuva caiu não foi à toa. Está aqui dentro hoje quem Deus quer restituir. Está hoje aqui quem Deus está chamando para você e está te dizendo: eu conheço os teus adversários. Eu sei exatamente as tuas lutas e eu sei exatamente aqueles que querem te prejudicar. Eu não sou o juiz iníquo. Eu não sou o juiz iníquo que vai passar vista grossa sem ter compaixão de você. Que vai passar vista grossa sem entender que você tem direitos. Que você não está pedindo por coisas que são aleatórias ou não te pertencem. Eu sei que é seu por direito. E eu sou um Deus que tudo vê. Eu sou um Deus que tudo sabe. E eu sou um Deus que determina sentenças. Quando Jonas começou a ministrar, e ele diz que o Espírito de Deus estava aqui, irmãos, o Espírito de Deus começou a ministrar e ele diz: Yavé de Sequenu, o Deus da justiça, veio hoje aqui para assinar decretos. Ele veio hoje aqui para assinar restituições. Ele veio hoje aqui para devolver o que você perdeu. Ele veio hoje aqui para dizer: não sou como o iníquo. As perdas acontecem na minha vida e na sua vida para a gente dar valor. O mover de Deus, o movimento que Deus faz para nos resgatar e nos restaurar. Nós não somos donos de nada. Tudo que passa pela nossa mão vem do Senhor. Vou terminar, o texto diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga: eu sei que eu sou. Diga: eu sei que eu sou um escolhido de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Vai fazer, irmãos. Não em causa própria, na justiça justa. O que é seu por direito, vai fazer, não vai passar despercebido, não vai ficar debaixo das cobertas, não vai ficar no oculto. A luz vai manifestar e vai ser revelada. É que às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente quer a restituição do ofensor. Eu quero que ele venha aqui e ele pague com todas as moedas aquilo que ele me deve. E essa é a estrutura da nossa oração. A gente fica preso à restituição direta, ou principalmente da fonte onde aquilo foi nos saqueado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Mas quem disse que é assim que Deus trabalha? Às vezes você perdeu 5.000 lá, e Ele vai abrir uma porta aqui, para te devolver os 5.000. Porque Ele está dizendo, não é sobre aonde eu opero, é como eu opero. Você perdeu, não necessariamente vai vir da fonte que você foi saqueado. Eu sou um Deus que abre portas, eu sou um Deus que cria rios no deserto, irmãos. Quem foi Israel comigo testemunhou isso. É impossível contar essa história se o teu olho não vê. Num deserto sem nada, daqui a pouco a água começa a minar, e vai aumentando o volume, e vai aumentando o volume, daqui a pouco começa a ouvir o som, e o rio se forma debaixo dos seus pés, numa velocidade absurda, e é Deus dizendo, onde o homem não via nada, eu coloquei, porque eu sou Deus que faz. E ele termina dizendo assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Pode até estar demorado, irmão. Pode até estar demorando. Mas nada de Deus chega atrasado. Vai chegar na hora que tem que chegar. Se Ele te der antes, você pode fazer negócio errado, perder tudo de novo. Vai chegar na hora que tem que chegar. Vai chegar na hora que tem que chegar. Irmãos, na autoridade do nome de Jesus, estamos debaixo de uma nuvem de provisão essa noite.
Estamos debaixo de uma nuvem aonde a justiça de Deus vai ser imperada. A minha conversa com você essa noite é: qual é a oração que está demorada em ser respondida? Vamos consertar ela essa noite. Vamos orar da forma certa, porque o que tem a caneta na mão está aqui essa noite. O que pode despachar o papel está aqui essa noite. O que pode buscar a pasta da última gaveta está aqui essa noite. O que pode riscar o nome de um homem e colocar outro nome para julgar está aqui essa noite. O que pode fazer desaparecer documentos e papéis para que você seja honrado está aqui essa noite. Fique de pé no seu lugar. Estou toda arrepiada. E ele termina o versículo 8 dizendo: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Diga, pelo edito de Lucas 18, verso 8: eu declaro que a minha justiça, Deus responderá depressa. Ele só termina fazendo uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Por que ele termina com essa pergunta? Porque está difícil hoje ter homens e mulheres que perseveram em oração e esperam em fé a vontade de Deus. A gente desperdiça, a gente esquece e a gente abre mão rápido. A gente não tem paciência. E a pergunta de Jesus para mim e para você é: se é o que você quer, por que você parou de orar? Se é o que você realmente entende que é seu de justiça, por que você abriu mão de crer? Quem disse que o terreno não pode voltar para você? Quem disse? Esse mundo dá muitas voltas, ninguém conhece o dia de amanhã, ninguém sabe a história de ninguém. Não se dê por perdido, o que é justo, e o teu Deus é justo, juiz. E Ele não vai permitir o saqueador, o ladrão, o usurpador crescer em cima do teu nome e zombar dos escolhidos dele. Se você perdeu, como aquela viúva, de forma ilícita, debaixo de engano, se foi doloroso, se te fez sofrer, Ele está dizendo: eu estou aqui hoje para ouvir a tua causa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.